Minha tese de doutorado foi, né, com esse tema e atualmente a gente está desenvolvendo trabalhos nesse sentido aqui no Acre. Então, a ideia de hoje é expor um pouquinho, mesclar um pouquinho teoria e prática, também colocar alguns desafios, né, desafios e perspectivas, né, para esse ano em torno desse tema. Agradeço a presença de todos. Quem quiser pode fazer perguntas aqui na caixa de bate-papo e que depois a gente troca uma ideia, responde, né, vai conversando, ok? Então vamos lá. Falar sobre estágio rural na Amazônia. Eu não posso deixar de falar desse lugar da Amazônia, do estágio rural, sem falar do crime que está acontecendo no nosso lugar aqui na Amazônia. E foi uma coisa muito importante que aconteceu nos meses de agosto, setembro desse ano, que foi a maior queimada que a gente já viu aqui. Eu moro há 20 anos aqui na Amazônia e eu nunca vi algo como o que aconteceu esse ano. Então a gente tem que denunciar esse crime e, ao mesmo tempo, evocar pessoas ideais, né, de preservação da floresta, é, né, de defesa, né, da nossa Amazônia, do nosso lugar, de um lugar que a gente acha que só tem floresta, mas que tem muitas pessoas vivendo na beira desses rios, né, e que também a gente deve cuidar, deve pensar de uma forma holística. Então, eu queria aqui começar evocando os ideais de Chico Mendes, né, acriano, né, nosso aqui do Acre, símbolo de defesa da floresta no Brasil e no mundo. Precisamos mais do que nunca dos seus ideais, né? Então, o estágio rural vem também nesse sentido, né, vem sendo fortalecido no sentido de fortalecer esse ideal também. Falar um pouco sobre o conceito de rural, né? Tem sido muito debatido, né, nos meios científicos, né? O conceito de rural, como ele é diverso, né? Como ele está em transformação, existem contextos complexos, e a gente deve evitar essa dicotomia rural e urbana, porque sempre a gente está nessa, né, numa troca, em ambientes de troca, em ambientes em que há uma interação entre modo de vida rural, modo de vida urbano, meio rural, né? Então que a gente deve evitar essas dicotomias, né? E falar de um livro importante chamado Cidades Imaginárias, do Veiga, que fala que o Brasil é menos urbano do que se imagina, né? A gente tem muitas cidades pequenas e que na verdade tem um modo de vida muito mais rural, né, do que urbano. Se a gente for pensar, por exemplo, uma cidade do Acre, Marechal Taumaturgo, que fica na fronteira com o Peru, né, imaginar que uma cidade com, né, um pouco mais de 10 mil habitantes, a grande parte vivendo, né, na floresta. É meio duro imaginar que a gente tem um contexto urbano num município isolado, onde a gente só chega de avião, de helicóptero ou de barco, né? Existe uma definição arbitrária pelos municípios, porque isso tem a ver com os impostos que são arrecadados pelos municípios. Tem alguns consensos, né? O rural não exclusivamente agrícola, embora quando a gente fala de rural, venha esse imaginário agrícola na nossa, na nossa mente, mas ele não é exclusivamente agrícola. E aí, puxando para o nosso lado aqui na Amazônia, é, a gente tem um rural completamente diferente do que é pensado geralmente, né? Ele é multissetorial e multifuncional. Hoje já tem perspectivas de vida e produção bem diversas, dependendo do contexto que se aborda.
É consenso que tem uma densidade populacional baixa, né, nesse meio, né, mas não há um isolamento entre o rural e o urbano. Existe esse conceito de remoto também, que tem a ver com as distâncias dos grandes centros. Né? Se eu falar do Acre aqui, eu estou falando de um lugar que pode ser considerado remoto. Né? E no Brasil a gente tem campo, cidade, área ribeirinha, floresta, montanha, praia, enfim, áreas rurais, são vários rurais, na verdade, que a gente vive. Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade produziu um documento muito interessante em 2010, durante o 11º Congresso de Medicina de Família, né, em que algumas coisas são abordadas. Eu extraí dois trechos, né, dessa definição do rural. Né, em relação à saúde, o conceito de rural deve ser amplo o suficiente para envolver as diferentes realidades dos profissionais da população brasileira. Este deve estar suficientemente livre de limites rígidos de dados populacionais geográficos, num sentido restrito, físico e político. Ou seja, a gente está relativizando essas dicotomias, né, que existem. Né? Deve ainda estar relacionado a características do sistema de saúde, e aí tem a ver com acesso, com distância, da prática dos profissionais de saúde, das características de saúde e das comunidades específicas. A saúde rural pode incluir as populações de áreas tradicionalmente reconhecidas como rurais, mas também comunidades ribeirinhas, áreas indígenas. A gente vai falar aqui sobre o nosso internato, que tem sido, nosso estágio, por enquanto, né, que tem sido feito também em áreas indígenas, né, populações quilombolas, de pescadores, mineradores, de alguns trabalhadores temporários, migrantes, áreas remotas, locais de difícil acesso. Mesmo dentro de grandes cidades, né, a gente tem o conceito de ruro urbano, né, que às vezes existem locais com características rurais, mesmo dentro de cidades grandes, favelas, áreas rurais incrustadas, municípios muito pequenos, etc. Bom, a gente tem aí uma diversidade grande nesse conceito de rural, né, uma abrangência grande quando a gente fala disso. Né? Então, é muito discutido isso atualmente. E algumas poucas características que eu vou mostrar aqui, as características da medicina rural. Né? Geralmente, escassez de recursos humanos, a gente tem poucos profissionais, geralmente, nesse contexto. Acessibilidade mais difícil aos sistemas de saúde, e aí tem um trabalho do Leonardo Targa muito interessante, que ele fala de outras modalidades de acesso, né? E aí tem aqui a figura da ambulância, né? Então, se a gente não tem um acesso em que o usuário ele busca o sistema de saúde, muitas vezes a gente tem os barcos hospitais na Amazônia, a ambulância, e que vai até o usuário, né? Então muda a forma de acesso, né? Um isolamento relativo e tempos e distâncias diferentes do que a gente vê na área, né, tradicionalmente chamada de urbana. Né? Quando a gente vai para a área rural da Amazônia, o tempo já é diferente. Né? A gente já sente isso. Né? E existem competências próprias assim para a medicina rural, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. A medicina de família e comunidade tem discutido essas questões, né? Então tem uma ampliação de competências. Primeiro a gente tem que a medicina de família e comunidade ela é a especialidade que mais tem a ver com a prática da medicina rural no Brasil e no mundo. Né? E tem produzido documentos. A gente tem um GT, Grupo de Trabalho de Medicina Rural, na Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então a gente tem uma discussão grande em relação a essas questões. E a gente tem uma ampliação de competências, né? Então a gente muitas vezes tem que ter uma ampliação de competências na área de urgência e emergência, de obstetrícia, né, de cirurgia, procedimentos específicos e uma coisa que é muito, um aspecto que é muito importante, que é a interculturalidade, né? Competência cultural para lidar com povos que vivem
em um contexto cultural bem diferente da gente, como, por exemplo, os povos indígenas, né? Embora o conceito de competência cultural valha para qualquer prática médica, né? A gente, nesse contexto rural, torna-se central, né? A competência cultural para o médico, para o profissional que trabalha nesse contexto. Falar um pouquinho da necessidade de médicos no interior da Amazônia, já entrando né, no tema da Amazônia, né, a gente publicou um texto durante o doutorado, né, que é entendendo a necessidade de médicos no interior da Amazônia a partir do documento do CFM, né, Demografia Médica, na época, né, já foi atualizado duas vezes sem grandes mudanças, né? Mas a gente tem uma grande diferença de médicos por 1.000 habitantes da capital para o interior. No norte, por exemplo, a gente tem 2,5 médicos por 1.000 habitantes na capital e 0,4 no interior, né? No interior do norte e do nordeste, a gente tem uma relação de médicos por 1.000 habitantes bem inferior aos da capital, né? Nordeste chega a ser a razão capital interior de 10,3, né? Então, falando mais da Amazônia, destrinchando por estado, né, a gente tem uns percentuais de médicos no interior variáveis, né, é, a gente tem aqui no Amazonas um percentual e em Roraima um percentual bem pequeno, atuando no interior, né, e a gente pode chamar esse interior de área rural, na Amazônia, na floresta, municípios do interior. A gente tem outros estados da região norte que tem como Tocantins, por exemplo, que tem um interior bem diferente do Amazonas, né? Então a gente tem a região norte aí com diferenças, uma heterogeneidade importante, né? Rondônia e Tocantins têm interiores bem diferentes dos outros estados. Uma região norte, então, tem cerca de 30%, pouco menos de 30% dos médicos atuando no interior, com razões variáveis também de capital interior, no que a gente no indicador de médicos por 1.000 habitantes, mas ressaltando aqui o interior do Amazonas, do Pará, do Amapá, do Acre e de Roraima, com indicadores bem baixos, né, com esse indicador bem baixo de médicos por 1.000 habitantes, né, bem diferente da capital e bem diferente dos outros estados. Existem recomendações da Associação Mundial de Médicos de Família, da WONCA, né, para política de formação para a prática rural. Então, existem hoje vários estudos que apontam como a gente deve diminuir as desigualdades regionais, né, que são presentes em vários países, né, Canadá, Austrália, enfim, vários países estudam essa questão de concentrações de médicos diferentes e áreas de vazios assistenciais, né? E aí a ONCA vem trabalhando nesse sentido com recomendações. E dentre elas, não vou falar sobre tudo, né, mas dentre elas está a exposição da prática rural no currículo médico de graduação, né, como uma das recomendações para a gente aumentar, né, aumentar a possibilidade de recrutamento de médicos em áreas rurais, né, enfim. E aí a gente entra nesse tema do estágio rural. Também tem o que é chamado de rural background, né? O estudante é oriundo de uma área rural ou remota, tem 3 vezes mais chances de atuar em áreas rurais depois de formado, enfim. Então tem essa questão que tem a ver com a seleção, né? Me parece, lendo os estudos, sim, que a seleção de pessoas de áreas rurais é o fator que mais impacta no recrutamento posterior de médicos para áreas rurais, né? Tem a residência médica também como importante fator de fixação, né? E pode ter ações estratégicas, né? Mas precisa estar ligado à estratégia de contratação, de gestão de trabalho. Se a residência for descolado
dessa perspectiva de gestão do trabalho, a gente pode, por exemplo, o que vem acontecendo aqui no Acre, é, já há alguns anos que a gente tem uma residência forte, mas que vários dos residentes, depois que terminam a residência, vão embora do Acre, né? Então, isso precisa estar ligado também a uma estratégia de gestão do trabalho. E o internato rural, né? Estudos apontam que médicos que tiveram experiência em área rural durante a graduação têm 2 a 3 chances de trabalhar em áreas rurais, né? Então, isso é importante também para essa questão. Eu vou entremeando essa apresentação com fotos aí de ações que a gente já participou, tanto em saúde itinerante quanto nos estágios rurais, né? Essa é uma foto no Rio Gregório, junto aos índios Yawanawá, que a gente vem trabalhando. A gente deve fazer esse ano pelo menos 2 ou 3 ações lá no Rio Gregório, junto aos Yawanawá, se tudo der certo. A gente publicou também um texto que considero um dos textos mais interessantes, enfim, que eu trabalhei, que é sobre o internato rural na Amazônia e os aspectos históricos, né, que vem dos aspectos históricos e pega contexto atual e os desafios. Foi publicado na revista História, Ciências e Saúde Manguinhos. E aí eu falo das experiências precursoras, né? O projeto Rondon não tem como falar de internato rural sem tocar no internato rural da UFMG, que desde a década de 70 vai levando, né, os alunos de graduação para o interior. Então, uma experiência pioneira no sentido de levar os alunos para municípios pequenos e áreas rurais. E aí, aqui na Amazônia, o projeto Saúde e Alegria precisa ser falado, no Rio Tapajós, com barco Abaré, inclusive porque vem sendo ameaçado nos últimos tempos esse projeto, né, tá na mídia, e a gente também precisa defender projetos que levam saúde, que levam, né, o atendimento médico, levam saúde de uma forma mais ampla para as comunidades ribeirinhas. Esse é o Abaré do Rio Tapajós. Falar da primeira experiência na Amazônia, que eu tive contato com os professores Mena Barreto e Helene Feijão, feliz contato, são pessoas muito interessantes, pude entrevistar os dois, e que na década de 80, quando o projeto Rondon já estava sendo desativado, a universidade, que hoje é o UFAM, né, a Universidade do Amazonas, antiga UA, né, assumiu o campus de Parintins e começou a levar então os alunos do estágio rural, que era um projeto piloto e depois virou o internato rural da UFAM, para o contexto ribeirinho. Então, é um internato, primeira experiência que a gente tem do internato rural na Amazônia, mais sistematizada, né? Claro que a gente deve ter tido outras experiências mais pontuais no passado, enfim. E falar nesse texto aponta vários locais, né, que a gente tem o internato rural funcionando na Amazônia, né, e muito através das universidades, né, do Amazonas, né, Universidade do Estado do Amazonas. Eu pesquisei a UEA e a UEPA Santarém, né, então a gente tem a UEPA Santarém e a UEA trabalhando nesses municípios, né, do Amazonas e do Pará. O FAM também trabalha em vários municípios. Eu tive a oportunidade de encontrar lá na tríplice fronteira, né, do Amazonas, na fronteira da Colômbia, com alunos lá em Tabatinga, com alunos da UEA e alunos da UFAM, juntos fazendo internato rural. A gente, claro que isso aqui já é antigo, já deve ter tido uma expansão grande. Hoje a gente tem o Amapá, a Universidade Federal do Amapá trabalhando junto aos indígenas, né? As faculdades de Rondônia já trabalhando em vários municípios também com estágio rural, né? Aqui no Acre a gente também já está com mais municípios, enfim. O internato rural também em Tocantins é forte, ligado ao programa Telesaúde.
também é bem interessante o que eles fazem lá em Tocantins. Né? E aí na tese de doutorado eu explorei as três dimensões, né, três dimensões do internato rural que eu chamei de três fronteiras, né, no sentido da fronteira, aquela margem do rio, do Guimarães Rosa, que fala a terceira margem do rio, né, que é a fronteira que a gente trabalha dentro da gente. São as fronteiras de mundo, de saberes e práticas, de responsabilidade. Eu vou exemplificar nesses próximos 3 slides o que a gente trabalhou. Isso a partir da narrativa dos alunos do estágio rural, do internato rural, da UEA e da UEPA Santarém. Então, aqui tem algumas falas, 3 falas só exemplificando essas 3 fronteiras. Então, o mundo como fronteira, a gente aprende que o mundo é bem maior que a gente imagina. Não é só aquele mundo da faculdade, casa, festa, cinema e tal. O mundo é bem maior. Eu tive essa impressão quando eu sentei na lancha, ligou o motor e começou a subir o rio. Aí eu pensei, caraca, esse mundo é muito grande mesmo. O Amazonas é imenso, o mundo é imenso. E eu sou só mais um no meio. Essa foi a impressão que eu tive. E aí retrata como o estudante às vezes adentra um mundo que antes lhe era desconhecido e de como isso pode impactar de certa forma né, o estudante de medicina no seu processo de formação. Né? Aqui está uma foto da fronteira lá de Chapuri com a Bolívia, né, no Chipamano, né, no Igarapé Chipamano, né, e os alunos do estágio rural da UFAC tirando foto lá na fronteira do Chipamano, né, que a gente chegou lá de ônibus nesse último semestre. Foi uma experiência bem interessante. Saberes e práticas como fronteira, e aí como a gente lida, né, com os saberes de prática das pessoas que moram em contexto rural, área indígena. Então tem uma fala muito interessante também. Então eu acho que a gente tem que respeitar a cultura das pessoas, ao mesmo tempo que você não é chegar lá e impor. Você tem que tomar esse medicamento e deixar sua cultura de lado. Porque antes de nós chegarmos lá e dizer que eles estão errados, eles já vinham fazendo uso daquilo ali há um bom tempo, sendo que eles dispunham de uma medicina tradicional, né? Então a gente tem que respeitar, tentar agregar, associar um ao outro. Essa é uma foto da gente nas aldeias, na aldeia Xanecaiá, em Feijó, né? E frente a um índio que estava com febre chikungunya, né? Né, a gente estava fazendo hidratação venosa e ao mesmo tempo o filho dele fazendo aplicação de um medicamento da mata, né, da medicina deles, no sentido de melhorar a visão de futuro, a visão da melhora da doença dele. Ele estava realmente bem debilitado. Né? Mas essa foto ela mostra que o soro, né, e ao mesmo tempo o filho dele fazendo uma aplicação de um medicamento da medicina da floresta. Né? Enfim. E a responsabilidade como fronteira, né? E aí tem a ver com o que a gente ganha em termos de responsabilidades, né? Como é que isso bate no nosso coração? Como é que essa nossa experiência, né, significa para a gente e como é que isso pode fazer a nossa cabeça mudar em determinado momento, né? Então tem uma fala também de um estudante do internato rural, mas pelo menos uma reflexão pessoal sobre o que ele vai querer fazer, o que ele vai querer da sua vida, sobre o que tipo de médico ele vai querer ser. Em algum momento a pessoa vai fazer essa reflexão, vai passar a fazer por conta do internato rural. Vai ter várias situações onde a gente inevitavelmente vai fazer reflexões sobre que tipo de médico a gente vai ser, sobre o papel da medicina na sociedade. No internato rural a gente faz muito mais isso do que nas outras clínicas. É muito interessante essa fala de um impacto mesmo de uma experiência diferente
no, enfim, na futura prática médica desse profissional, futuro médico, né? Aqui está uma foto de uma aluna nossa com o primo do Chico Mendes, o Sebastião Mendes, lá em Chapuri. E como é que a gente chegar na casa dele e ficar sabendo de toda a história dos empates que foram feitos na época no Seringal Cachoeira, e o que, que isso significa para a gente em termos de pensamento sobre a floresta, sobre a população que vive na floresta e sobre a defesa da Amazônia, né? Hoje mais do que nunca importante. E aí falar um pouco do estágio rural da UFAC, fazendo propaganda, viu, para o pessoal que está aí de fora e quiser passar um tempo aqui com a gente, participar de alguma experiência. A gente está numa perspectiva de abertura mesmo para pessoas, estudantes de outras faculdades, virem com a gente participar desses momentos. O estágio rural da UFAC ele foi reativado no ano passado, ele estava no momento desativado, mas ele foi reativado e está em pleno vapor, acontecendo todos os meses, na forma de expedições, de 5 a 7 dias em área, em imersão, com participação de internos, e atualmente a gente está em área indígena, na área indígena Xanenaua, lá em Feijó, na aldeia Xanecaiá, e no Seringal Cachoeira, em Chapuri. Né? Então, a gente acabou de voltar semana passada, sexta-feira, da aldeia indígena, Xanenaua, onde a gente está desenvolvendo um trabalho, já é a terceira vez que a gente vai lá, um trabalho longitudinal, né? Eu vou mostrar um pouquinho nas fotos também um pouco desse trabalho. No Seringal Cachoeira também estamos indo agora no dia 12 de fevereiro, então já acabamos de voltar de Chapuri, tivemos ontem lá, e estão programadas 4 idas ao Seringal em Chapuri. Aqui uma foto dos meninos, dos estudantes, junto com uma das lideranças da aldeia Xanecaiá e a van da UFAC, né, que nesse dia chegou até lá. Agora, com a época das chuvas, ela não chega. Então a gente teve que ir andando mesmo pelo ramal, né, até chegar na aldeia. Que foi uma experiência interessante também. Então aqui aí vou colocar algumas fotos aqui, a gente aqui com os estudantes indo indo pro estágio rural, indo para a aldeia. O FAC nos dá apoio logístico em termos de transporte, alimentação, enfim. E aí a gente vai de ônibus e também de barco, né? Aqui no Gregório, no Rio Gregório, de voadeira. A gente lá, voadeira é esse barquinho aqui, porque nem todo o rio aqui do Acre ele é navegável, então a gente às vezes tem que pegar a voadeira para ir para as localidades mais remotas. Né? Aqui é o Rio Gregório, onde a gente deve voltar nesse ano. Aqui a recepção da aldeia indígena Xanecaiá para a gente, para a equipe do estágio rural. Muito legal, muito interessante, eles acolhem muito bem. Isso favorece muito o trabalho que a gente tem feito lá. E nesse momento eu queria agradecer a Edna, a Cacique Mocani, né, a todas as lideranças da aldeia, né, que a gente vem fazendo esse contato, né, e esse trabalho junto. Né. Então a gente já chega na aldeia, é recepcionado e já começa a viver um contexto bem diferente, né, do contexto que a gente vive na cidade. E aí os tempos passam diferentes, as formas de ver os fenômenos também ganham diferença, né? E aí a gente anda e começa a visitar a casa das pessoas, das famílias. Então o modo de trabalhar da gente não é montando um centro de atendimento e fazendo um atendimento. A aldeia não desce para ser atendida. A gente vai até todas as casas e faz visita domiciliar. Então a gente anda a aldeia inteira
né? E é claro, isso foi acordado com os líderes, com as lideranças, né? Então a gente anda até as localidades. Aqui na última vez que a gente foi, agora semana passada, né, essa foto aqui, a gente indo para uma atividade na escola lá deles, da aldeia. E faz as visitas domiciliares, então, e atende as pessoas na forma de visita domiciliar. É, e com isso a gente tem essa ferramenta da visita domiciliar tem possibilitado a gente ter uma profundidade maior é, em termos de troca, em termos de compreensão da vida e dos problemas. Né? Problemas emergem e a gente acha que eles não emergeriam tão intensamente se fosse numa mesa e se a gente montasse mesas de atendimento e atendesse de uma forma assim, atendesse um e o próximo, né? Então a gente vai com tranquilidade, a gente faz o trabalho nas visitas domiciliares e na casa das pessoas, é claro, com consentimento. A grande maioria nos recebe muito bem, né, no estágio. E tanto eles se sentem bem, quanto a gente se sente bem. E a gente tem verificado também que isso diminui a utilização de medicamentos industrializados. É, na nossa primeira, isso ainda é uma impressão nossa. Possivelmente a gente possa estudar isso um pouco mais profundamente, mas é uma impressão nossa de que há uma prática dialógica que tem um impacto grande quando a gente quando é permitido a gente dialogar de uma forma tranquila, né, no ambiente das pessoas, na casa das pessoas. É claro que a gente não vai dialogar em termos de assuntos privativos e tal. Isso a gente tem utilizado de algumas estratégias, né? Enquanto um vai examinando a outra pessoa sai com uma outra pessoa da família, começa a conversar e é uma estratégia que tem dado bastante certo. Então a gente senta no chão e visita e olha para as pessoas. E aqui são os estudantes vendo um bebezinho de um mês, avaliando o bebezinho de um mês, né, cara de felicidade da mãe. Né? Isso aqui nos encanta. Nossos alunos atendendo uma criança indígena, aqui no Rio Gregório, né, e aí eles já entram e as lideranças já fazem a caracterização deles então, com o urucum, né? Então aqui eles atendendo uma criança indígena. Então a gente procura então desenvolver esse trabalho, né? Prestando assistência, detectando problemas, dialogando. Às vezes a gente precisa utilizar medicamento, esse é um caso de uma criança com pneumonia, né, enfim, que a gente precisou, né, utilizar antibiótico, a gente levou, né, uma caixa de medicamentos básicos, né, e que a gente possa utilizar, mas a gente tenta, na medida do possível, não utilizar tantos medicamentos, principalmente a área indígena, é, aqui em Chapuri, lá na escola na fronteira com a Bolívia. Aqui a gente atendeu é, duas ou três famílias aqui nessa escola, já na beira do Igarapé, Chipamano, lá em Chapuri. Né, aqui na visita domiciliar né, com os alunos, essa foto foi nessa semana, agora na aldeia Xanecaiá. E faz grupo, então um grupo com as crianças, sempre tem uma atividade com as crianças, então de escovação de dente, de troca de ideias, né? Enfim, eles pedem para a gente trabalhar muito com as crianças e as crianças adoram esse contato,
As crianças chegam junto mesmo, né? Tem até um nosso motorista aqui da UFAC que está aqui nessa atividade que a gente faz. Atividades em contextos que são aqui atrás, tem um local que a gente dorme, né? Nosso alojamento na aldeia. E grupo de mulheres, né? Sempre quando a gente vai, a gente tenta fazer grupo de mulheres. Então são momentos ricos de trocas de experiência, de diálogo sobre questões importantes. E aí a gente privilegia as alunas mulheres também para participar dessa atividade, organizar essa atividade, sempre numa perspectiva dialógica, né? Aqui com o pajé da aldeia, o seu Amaral, né, e com o Ismin, que é nosso parceiro técnico de enfermagem, sempre está com a gente. E aí o Ismin e a Tainá são pessoas que estão sempre com a gente tem muita gratidão porque tem contribuído para a gente poder concretizar esse sonho dentro da nossa federal. Então, então a gente troca mesmo, né? Então tem pessoas que voltam todas pintadas da aldeia, né? Com urucum, com genipapo, enfim, a gente participa também dos rituais né, que são feitos nas aldeias, né? Então, às vezes tem o ritual que eles fazem do uni, que é a ayahuasca, né? Que é muito utilizada pelos índios aqui do Acre, né? E sempre com música, com dança, e sempre uma participação muito ativa da gente. E outra perspectiva também, brincadeiras, nessa ida para a aldeia, a gente teve a oportunidade de fazer brincadeiras muito interessantes com o pessoal. E assim, vendo paisagens lindíssimas e pessoas lindíssimas. É, essa foto aqui é de um aluno nosso, ficou lindíssima essa foto no Rio Gregório, né, de uma criança indígena Yawanawá. E aqui esse olhar do índio Xanenawa, né, do pequeno índio Xanenawa, é, que olha para o futuro, né? E eu acho que eles estão num momento muito interessante de resgate de cultura, um momento que é chamado de momento da cultura, né? Já existiu outros momentos, o momento das correrias, o momento da escravidão, o momento da matança, mas hoje eles estão vivendo o momento da cultura, e esse resgate de cultura tem proporcionado inclusive diminuição das desigualdades sociais, né, que ainda existem em várias etnias, né? Então a gente tem observado que esse resgate da cultura deles é onde proporciona que várias pessoas façam vivências nessas aldeias, participem de rituais e tal, e também deixe sua contribuição. É legítimo que isso, né, tem muita gente que quer ir para a área indígena, quer conhecer a área indígena no Brasil, é totalmente legítimo que eles também ganhem com isso, né, e vendam seus artesanatos, e possam construir, por exemplo, hortas comunitárias, possam construir filtros artesanais, como eles construíram agora para diminuição de casos de parasitose, de diarreia, enfim. É a cultura que vem acontecendo. E a gente trabalha com as técnicas de medicina de família, né? Aqui a gente construindo o genograma da aldeia, né? Porque a aldeia é toda uma família, né? Então está aqui a cacique, a gente sentou em roda com as principais lideranças e construímos o genograma da família Xanenawa na aldeia Xanecaiá, né? E foi um momento muito interessante, a gente teve a oportunidade de apresentar o genograma agora nessa última vez, né? E a gente construiu esse genograma junto com eles, junto com elas. É, enfim, foi um momento muito intenso e que eles mesmos puderam falar agora que é um momento de resgate da tradição, é um momento em que os mais jovens podem lembrar dos mais velhos, das tradições, das pessoas que compuseram, que compõem a família, enfim. Foi um momento muito interessante para a gente. E aí aqui o exemplo
exemplo, né, de como é que ficou, né, o seu Amaral com a dona Antônia e as irmãs todas que moram na aldeia, que são essas aqui desse lado, aqui o genograma da aldeia inteira, né, e a gente poder apresentar. E isso ajudou a gente também no acompanhamento das famílias, então a gente utiliza esse genograma para o acompanhamento das famílias e tem sido muito interessante trabalhar isso junto com eles e com elas. Caminhando para o final da web, né, falar um pouco dos desafios e perspectivas, né, a primeira coisa é a logística. Né, a logística é sempre uma questão. Né, é sempre uma questão em que possibilita, mas às vezes dificulta a nossa ida. A ideia que a gente tem é ampliar isso através de projetos. Né, então, é sempre uma questão que está nos colocando. Né? Não é barato a gente ir. Então tem alimentação, tem alojamento. No caso de Chapuri, a gente precisa de alojamento. Enfim. Ampliação das áreas indígenas e de seringal. Né? Então a gente está trabalhando em 2 áreas por enquanto. Existem grandes possibilidades de ampliação já, né, nesse ano. Na verdade, já está certo que a gente vai para uma outra área de seringal, que é o Tupá, lá em Chapuri. E a gente está querendo voltar para o Rio Gregório. Né? A inclusão de área ribeirinha não indígena também é interessante. O internato rural, que aí proporciona vivência mesmo de estudantes morando nos municípios. E isso vai acontecer a partir de 2021 com currículo novo. 7 semanas o estudante morando no município, nos moldes do que vem acontecendo na UEA, na UFAM, na UEPA Santarém, enfim. A pessoa morando mesmo na localidade, né, e tendo a possibilidade de desenvolver o trabalho junto ao município. Projetos de extensão, né, esse projeto que é o estágio rural hoje, está virando um estágio de vivência. Né? Então, no sentido de projeto de extensão, então a ideia é, começando o internato, a gente tornar o estágio um estágio de vivência com abertura para os estudantes de várias localidades do país. E a gente está entrando agora num projeto no CRM Acre, que junto à Comissão de Medicina de Fronteira do CFM, do Conselho Federal de Medicina, no sentido de ampliar também o estágio para médicos e médicos residentes. Né? O estágio de vivência em medicina de fronteira, saúde rural e saúde indígena aqui no Acre, colocando para o CFM e, enfim, fazendo recrutamento de pessoas no Brasil. Então essa é a ideia que a gente tem agora, a perspectiva de fazer a primeira expedição desse projeto junto ao CRM em junho ou julho, né, que aí tem uma quantidade menor de estudantes porque é área de férias, então a gente abre para médicos residentes do Brasil que queiram participar. Então já fazendo a propaganda aí, viu, gente? Podem entrar em contato com a gente. Eu vou escrever depois aqui o meu e-mail aqui na caixa de bate-papo para se vocês querendo, quem estiver vendo e for de fora do Acre, fica à vontade para entrar em contato com a gente, porque a gente já tem agendado expedições até junho e já temos 2 agendadas, uma em setembro, uma em julho e outra em setembro. Então a gente já tem agenda já até setembro. Tem uma outra perspectiva que eu não coloquei aqui, mas que é muito interessante, que é trabalhar de uma forma interdisciplinar. Né? Trabalhar de uma forma interdisciplinar, a gente precisa tornar esse estágio
que é um estágio do curso de medicina para outras áreas da saúde. A gente precisa ampliar, então, para estudantes e profissionais de outras áreas da saúde, fazer um estágio interdisciplinar. Esse é o ideal, né, que a gente pensa que deve acontecer. Então, finalizando aí com essa foto, né, que simboliza crianças saudáveis e que a gente como é que a gente pode colaborar para que a gente tenha uma infância saudável, que a gente tenha a possibilidade da população indígena crescer de uma forma saudável, interagindo com a gente interagindo com eles, é, eles emanando essa felicidade que as crianças passam para a gente nessa foto. Se eu não me engano, foi a Jaque que tirou, que é a nossa fotógrafa oficial, estudante do curso de medicina aqui da UFAC. E essa foto aqui, que é também simbolizando a felicidade dos estudantes, né? Essa é a nossa aluna aqui da UFAC, a Aninha, que já participou de algumas expedições, e que com esse semblante ela nos passa o que a gente acha que esse estágio significa. E aí, finalizando com essa fala do Antônio, que escreveu para a gente logo depois dessa experiência do estágio, nessa última semana, agora na sexta-feira, que a gente voltou na sexta-feira, logo no sábado ele coloca essa mensagem. Né? O estágio nos faz sentir como parte de uma comunidade, na qual a troca de aprendizados era contínua, e as lições iam muito além da semiologia e da clínica médica. Foi a oportunidade de reconhecer a zona de conforto em que a maioria de nós vive e o quanto isso nos atrapalha na hora de entender a vida sob o ponto de vista do outro. Como conhecer a realidade de uma família sentada atrás de uma mesa, disponibilizando apenas alguns poucos minutos de fala? Impossível. Por que não se despir desse personagem, um médico, e buscar o contato em cada casa, não de médico para paciente, mas de pessoa para pessoa, com a curiosidade de quem está disposto a aprender? Enfim, foi uma fala muito que simbolizou para a gente muita coisa, e eu pedi autorização dele, ele está aqui nessa foto, né, examinando uma criança, e nos representa então o que a gente acha que é esse estágio rural. E eu estou feliz de estar aqui falando para vocês, vários alunos e alunas. O professor Oswaldo também está por aqui, né? O Douglas está aqui, nosso aluno, a Érica, né? A Laís, né? Enfim, pessoas que já participaram, a Maria, né? Nossa decana, que já participou muito. Enfim, a gente agradece muito a participação de vocês e convida, né, todos para seguirem nesse caminho com a gente, né, nesse caminho do estágio rural, que não é fácil, mas que tem trazido para a gente muita felicidade e gratificação no curso de medicina da UFAC. Né, que isso se amplie, né, que a gente possa ampliar essa perspectiva no curso e que isso possa ressignificar a nossa formação também. E aí eu finalizo com essa foto da despedida lá da aldeia Xanecaiá, na sexta-feira, né, com a nossa cacique aqui, com toda a equipe de estudantes que puderam compartilhar com a gente esse momento. Então, obrigado, Xavá, Xavá, para todos que estão assistindo. Bom, vamos começar a interagir aqui, né? Podem colocar suas perguntas, comentários aqui na caixa de bate-papo. Já vejo aqui a Laís colocando, já vejo o Marvin colocando aqui onde consigo informações para participar do estágio rural. Marvin, eu estou colocando aqui o meu e-mail, tá? Agora, você pode entrar em contato. Vou colocar o meu e-mail, e-mail do e-mail, eita, e-mail do professor Oswaldo também aqui. Vocês podem entrar em contato com a gente. Então, coloquei aqui o meu e-mail. Professor Oswaldo, pode colocar aqui seu e-mail também.
Então, pode entrar em contato com a gente, né? Porque a gente vai abrir vagas sim para fora, vamos abrir vagas para quem está interessado e seja bem-vindo. É. A Laís, né, em relação ao estágio rural, existe a possibilidade de um estágio rural multidisciplinar. Isso é com inclusão de outros acadêmicos da área da saúde, como nutrição, enfermagem e outras. Laís, vamos embora. Vamos embora agora em fevereiro já. Essa é a ideia que a gente tem. Isso só não foi concretizado ainda porque a gente está batalhando para consolidar o que a gente já tem. Mas se você quiser, se você tiver pessoas que já queiram ir em fevereiro com a gente, vamos incluir. Vamos começar a andar, né, nesse sentido, a caminhar nesse sentido, e aí a gente, e aí a gente caminha para a interdisciplinaridade, né? Da família nutrição aqui da UFAC, então vamos embora. Vamos fazer isso acontecer. É, vamos lá, quem mais? Aqui o Marvin. Abrir novas expedições, então já temos a agenda, Marvin. Só entrar em contato. Professor Osvaldo. Maria. Muito legal, Maria. A gente também fica muito feliz. É... Érica, querida. Saudades de você. Será que conseguimos colocar como atividade extra o internato de medicina de família para podermos participar novamente? Sim, sim, já conseguimos agora em janeiro. Dois internos, o Douglas e a Paty, foram com a gente. Então, tá aberto pra gente ir, Érica. Vamos voltar. Vamos voltar para Chapuri e vamos para a aldeia indígena também, viu? Então, agora que vocês vão entrar no internato, vamos embora. Legal, Larissa. Então, Laís, vamos juntos, Larissa. Muito feliz por ter feito continuar a fazer parte desse estágio, são experiências indescritíveis. Um estágio no nono período é interessante porque depois abre as portas para no internato a gente voltar, né? Então, vamos continuar, mesmo que termine esse estágio no nono período, a gente continua com o estágio de vivência abrindo para o nono período, porque é portas abertas para o estágio rural. Laís, vamos sim. Laís Ferreira, nossa estagiária. Vamos. Vamos para Chapuri. Vamos para Feijó. É, bom, se tiver alguém aí do grupo de trabalho também de medicina de família e comunidade de medicina rural, ou do grupo de saúde indígena também, enfim, fiquem à vontade também para divulgar nas suas instituições e também vir com a gente participar desse movimento. A ideia que a gente tem é trocar experiência, abrir para fora e a gente também poder participar de, de outras atividades. Então, se tiver alguém aí do GT, né, fiquem à vontade. Osvaldo, né, lembrando com relação à nutrição, temos uma boa perspectiva de fazermos juntos a disciplina de saúde indígena, que é eletiva e tem estrutura e carga horária bem semelhantes nos dois cursos. Isso aí é uma novidade, né, que veio para a gente coordenou as atividades da disciplina optativa que a gente tem na UFAC sobre saúde indígena. A gente está querendo fortalecer essa disciplina e, quem sabe, fazer algumas atividades, ou se não, a própria disciplina conjuntamente com a nutrição. Né? Total possibilidade, né, disso acontecer. Né? Então, o professor Oswaldo já está em contato com os professores da nutrição para fazer essa articulação. Ok, gente. Deixa eu ver aqui. Fique à vontade também para outras considerações. Né? Vou lembrar aqui de todo mundo, né, que tiver por aí, solicitar o certificado de participação através do link formulário rápido preenchimento aqui que o Alessandro colocou aqui na caixa de bate-papo, solicitar o seu certificado de participação. Isso para a gente também é importante no telesaúde.
né? Então, falando que a gente também a gente tem web palestras semanais. A gente tem um canal de saúde mental, um canal de gestão e vigilância. O professor Oswaldo falou sobre o novo financiamento da atenção primária. A gente já está articulando também para ele falar sobre a nova carteira de serviços da atenção primária. É, então, já tem outras. Sempre nas quartas ou quintas-feiras, as nossas webs são feitas agora sempre nessa parte da tarde. Né? Bom, gente, então eu vou fazer as minhas considerações finais aqui, agradecendo, né, todo o pessoal aqui do Núcleo de Telesaúde, o Alessandro, a Jéssica, a Mônica, Carol, né, os nossos fiéis escudeiros aqui, que estão sempre aqui batalhando no núcleo telesaúde, fazendo o núcleo acontecer. A gente está com alguns problemas na parte de teleconsultoria, plataforma fora. A gente está investindo no telediagnóstico e no teleeducação. Né? Então, agradecer também a presença de todos aqui nesse momento, né? Todos que estão por aqui, né? Prestigiando a nossa web e mais uma vez o convite para participar da experiência da gente no estágio rural. Depois essa palestra vai para o YouTube, né? E quem quiser compartilhar então com o pessoal aí, né, pode compartilhar. Gabriel, né, está solicitando o estágio rural no Amazonas pela UEA. Né? Muito bem, eu conheci o estágio e é muito interessante, é muito legal estar nos municípios do interior do Amazonas. E a fala dos alunos foi sempre muito interessante. Né? Então, acho que esse trabalho é um trabalho que tem tudo para ampliar. Galera, vou me despedindo. Né? Para quem é do Acre, um bom feriado. Né? Agora na quinta e na sexta é feriado aqui no Acre. Para quem é de fora, um bom final aí da semana. Um bom trabalho a todos e a todas. Né? Estamos juntos na defesa da Amazônia, né? E na construção, né, de novos trabalhos nessa perspectiva. Grande abraço, gente. Até mais.